a nossa briga vai ser para ficar entre os quatro, o campeonato todo, mas sabendo de todas as dificuldades, já começando aí no sábado, que vem no outro sábado, né, contra o Operário em casa às 11 horas da manhã. Eu acho que antes existia a questão dos clubes grandes, porque existia uma questão de diferença grande de orçamento, antes, né, porque o orçamento acaba sendo o mesmo, né, as verbas de TV o mesmo da Série A, e existia também a questão de torcida, né, de eu ter o benefício de jogar em São Januário lotado, por exemplo. Hoje nós não temos isso, isso acaba, na minha opinião, nivelando mais, tanto na parte do dinheiro quanto na parte da competição. Olha, papelão, hein? Papelão. O que o Vasco fez foi papelão, pô. Foi papelão, meu irmão. A torcida tá engasgada e eu também tô. Porra, que negócio é esse, meu irmão? Que negócio é esse? Perder um jogo daquele, com um jogador a mais. A festa que a torcida fez no aeroporto. Porra, eu não ia lembrar mais. Porra, que negócio é esse, cara? Que negócio é esse? Porra, não dá. Na hora que vai encostar, cara. Porra, que isso, meu irmão? Que isso? Porra, isso não existe, cara. Torcida vascaína, uma coisa a gente não pode negar. O Pássaro, ele não nos enganou. Ele falou que seria difícil. Tiago, por que você trouxe essa entrevista aí? Que dia é isso? Família vascaína, essa é uma entrevista do Pássaro poucos dias antes da estreia do Vasco na Série B. E ali num tom, já na minha opinião, de tentar justificar a fraqueza que o Vasco seria na competição ou o próprio trabalho dele, dizendo ali basicamente pela questão de receita, pela questão de não ter a torcida em São Januário, seria muito difícil e a briga do Vasco seria o campeonato inteiro para entrar no G4. Só que ele esqueceu que ele trabalha no Vasco da Gama, ele representa o Vasco. E o Vasco não era para estar vivendo esse momento tão difícil. Não justifica a receita, não justifica a torcida. A gente sabe que faz a diferença, mas os nossos adversários também estavam sem torcida, então nada justifica esse péssimo trabalho e o atual momento que o Vasco vive na competição de 9 partidas, ter que ganhar 7. Em segundo lugar, eu trouxe aí o Papai Joel, que no seu podcast, no canal dele, fala aí do papelão que o Vasco fez contra o Sampaio Corrêa, perdendo uma grande oportunidade de encostar no G4. Eu falo bastante isso aqui, e aqui a minha família vascaína, que sempre está aqui comentando nos vídeos, fala: Tiagão, não adianta, o Vasco não vai ganhar os jogos, não adianta secar, mas a gente tá aí sempre aquele filme lá do Tom Hanks, À Espera de um Milagre. Eu tô nessa espera, meu amigo. Eu estou à espera de um milagre que o Vasco possa ganhar as suas partidas, mas como o Papai Joel falou aí do papelão que o Vasco fez contra o Sampaio Corrêa, a gente espera que hoje o Vasco tenha a mesma oportunidade, porque hoje tem jogos aí que eu vou fazer o meu papel. Vou pegar o secador aqui e, irmão, vou secar com gosto. Porque hoje, família vascaína, tem aí CRB e Guarani, Goiás e CSA. 2 partidas que mexem com o G4. É fundamental aí os resultados acontecerem. Empate ou vitória do Guarani ou vitória do CSA, porque são adversários que o Vasco enfrenta ainda na competição. Enfrenta o CSA em casa, em São Januário, e enfrenta o Guarani fora. Então, se os resultados positivos acontecerem hoje, e aí, cara, mais uma vez o Vasco vai ter a oportunidade, diante do seu torcedor, às 4h30 amanhã em São Januário, de fazer a nossa parte, encostar e realmente o filme do Tom Hanks acontecer à espera de um milagre. Vamos resenhar, família vascaína? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Bora pro vídeo, torcida vascaína, e já quero te pedir um favor. Entre comigo nessa corrente, vamos secar hoje, é fundamental que a gente tenha aí os resultados positivos para que amanhã a gente possa aí ganhar os 3 pontos e encostar de vez no G4. E vou colocar aqui a tabela para vocês e olha como é importante, né, a gente dar aquela secada. Eu sei que muitas pessoas aqui, muitos inscritos nossos aqui da família vascaína comentam: Thiago, o Vasco tem que fazer a parte dele, não adianta secar. E eu tô à espera de um milagre. Eu espero sim que o Vasco possa conquistar aí as vitórias, mas olha só a importância de secar para a gente dar aquele estímulo, aquela confiança para os jogadores, né, aquela motivação a mais de um resultado positivo hoje. Olha só, então hoje temos aí Goiás e CSA e CRB e Guarani. Estou mostrando a tabela para vocês, é o seguinte: o empate ou a vitória tanto do CSA quanto do Guarani é favorável ao Vasco, porque o Vasco enfrenta tanto o Guarani quanto o CSA. Então olha a matemática aí, ó. Se o Goiás e CRB
né, empatarem os seus jogos, vão ficar aí com 49 pontos, CSA e Guarani 46. Vasco ganhando já encosta. Ou a derrota tanto do CRB quanto do Goiás permaneceriam com 48 pontos, CSA e Guarani chegariam aos 48 e o Vasco ganhando amanhã 46 pontos. Ficariam aí a 2 pontos do G4 novamente. Então é muito importante que a gente seque hoje para, cara, o Vasco precisa de toda a motivação possível, né, para esse elenco embalar, para realmente entender que não pode mais perder uma oportunidade que perdeu contra o Sampaio Corrêa e tomara que essa oportunidade possa ser criada hoje. Novamente, o Vasco ganha do Curitiba, encostando de vez no G4, dando uma confiança a mais aí para os seus torcedores que vamos subir. Torcida vascaína, vamos destacar aqui agora a entrevista, né, que o Luiz Melo, né, CEO Mulambo, né, e trabalha no Vasco, deu ao Globo Esporte. E eu queria aqui destacar algumas situações bastante conflitantes, na minha opinião, no meu modo de vista, queria saber a sua opinião. A primeira é o seguinte, o destaque da matéria está aqui, ó. CEO evita projeção com a Série B em 2022 e cita recusa a patrocínios baixos, o Vasco é grande onde estiver. Então me preocupa essa situação, por mais que a gente tenha uma esperança e tenha uma confiança que o Vasco vá subir. Na minha opinião, seria a maior vergonha do Vasco da Gama, mas existe a possibilidade de o Vasco não subir e ela é realmente clara. O Vasco hoje tem 6% de chance de subir para a Série A devido às escolhas da gestão, de jogadores e etc., de profissionais dentro do clube do Vasco da Gama. Hoje a gente se encontra nesse momento. Então você imagine só a dificuldade, já que ele citou aqui no início da matéria, de o Vasco conseguir patrocínios numa Série B, vivendo essa realidade novamente, mais uma vez com a receita pequena de 8 milhões, como o Pássaro fala no início do vídeo. Olha a dificuldade que a gente pode se encontrar no ano que vem. Situação criada pela própria gestão, pelo time limitadíssimo que o Vasco montou. E aqui, família vascaína, ele destaca outra coisa bastante conflitante, na minha opinião, que é o seguinte, tá aqui, ó. A sua régua, ele fala aqui, esse aqui é um diálogo que ele tem aqui com o possível patrocinador parceiro do Vasco. Ele coloca aqui, ó. A sua régua de mensuração é o impacto no Twitter? Eu sou o top 5 na América. Eu estou no top 3 no YouTube falando só do mês de setembro. Então, o que você acha que eu não entrego na Série B que você gostaria de ter? Aí eles dizem, ah não, mas você tem que entender o mercado. E eu respondo, amigão, eu vendo o Vasco, esse é o posicionamento interno nosso, de que o Vasco é grande independentemente aonde estiver. E ele coloca aqui, Melo insiste que muitos dos potenciais parceiros barganham o fato do Vasco estar na Série B. Esse é o argumento, nunca foi aceito por ele e pelos profissionais de marketing. Pasta tocada pelo vice-presidente Vitor Roma. Então eu não entendo merda nenhuma disso, né? Mas eu fiz um vídeo aqui recentemente, falei que essa situação das mídias sociais são dados muito importantes para o Vasco captar novos parceiros, atrair novos parceiros, trazer patrocinadores, e ele cita isso aqui, né, num diálogo que ele pode ter ali, é o top 5 no Twitter na América, o top 3 em setembro no YouTube, só que a gente vê uma maneira de desestimular da gestão as mídias sociais ou os influenciadores que falam de Vasco da Gama, porque a grande parte, aqui por exemplo na plataforma do YouTube, mete pau neles, então eles estão aí tentando de alguma maneira segurar essa onda, ou seja, segurar o Vasco da Gama, porque é um dado fundamental para você captar recursos, para você trazer parceiros, Luiz Melo que disse. Então você vê a falta que essa gestão tem de consciência e sei lá, cara, para mim não parece serem Vasco da Gama. Família vascaína, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tamo junto, só vou deixar aí no finalzinho do vídeo o Dedé, né, ele participou aí do podcast Flow Esporte. E ali eu vou trazer ali ele falando da situação, como ele saiu do Vasco. Eu só quero destacar aqui que essa situação que ele conta, né, que o Dedé acabou saindo do Vasco em 2013, né, essa situação ela persiste até hoje, né? Salários atrasados, essa situação com funcionário, e você vê isso um fator determinante para que o Vasco hoje não consiga atrair jogadores de qualidade. Às vezes os jogadores hoje eles preferem jogar num clube de menor expressão, que não tenha tanta repercussão, mas que receba em dia. Então, uma situação que o Dedé vai contar ali da saída dele, né, com funcionário,
Lá de 2013 e até o momento isso não muda nada, cara. Alguma coisa tá errada, o trabalho tá sendo mal feito, né, família vascaína? Vou ficando por aqui, tamo junto, curte o Dedé aí. É muito bom ser Vasco. Então, eu tava muito apegado ao Vasco, sabe? Eu não conseguia me ver em outro lugar. Então teve uma conversa muito grande. O Alexandre Matos era o diretor, ele ficou 10 dias no Rio pra me levar, tá ligado? Ele ficou lá conversando, fazendo proposta. Namorando você mesmo. E eu nunca fui tratado com questão de valores, velho. O meu foi mais questão de carinho mesmo. Aí falava, pô, vamos pra lá, você tá esperando, o presidente quer, o presidente falou que é o sonho dele te ter e tal. Aí eu tava sentado, depois de um treino, a gente ia jogar, não sei se era Mesquita. A gente ia jogar contra o Mesquita no sábado. Aí eu sentado, quinta-feira, assim, na mureta lá, descendo do vestiário do São Januário. Aí tinha um cara fazendo a mureta um canteiro, tá ligado? Com um tijolinho, tá um calor, meu irmão, um calor. Devia estar uns 37, 38 graus lá, muito quente, sinistro mesmo. E o cara suando pra caramba e tal. Lá em Volta Redonda faz esse calor, não? Faz calorzão, mas ali onde é o Vasco ali, nessa parte ali é São Cristóvão, é quente pra caramba. Então, o cara chegou e tal, sentou. Eu falei, e aí, conversa com todo mundo, como é que tá? E tal, pô, tá difícil, tem que sair daqui, fazer bico ali, tal, vai estar atrasado. Acho que tinha uns 5 meses atrasado, cara, o salário do cara. E, pô, o cara ganhava, na época ali, eram R$600, eu acho que era o salário mínimo na época, não lembro direito. Eu falei, quê? Aí ele, cara, pô, tá difícil e tal. Não, vamos ajudar. E tava eu e alguns jogadores, ajudamos, né? Ele ali, pagar as contas, quanto que deu a conta de luz, conta de não sei o quê. E aquilo ali me fez pensar, falei, pô, será que eu tô sendo egoísta, mano, de não ir pro Cruzeiro, de, pô, dar uma verba pro clube pra pelo menos quitar o salário dos caras. Aí então aquilo ali me abriu minha mente um pouco e foi uma das paradas que me motivou a ir pro Cruzeiro e tal, pra ajudar também, ajudei também o clube. Mas o Vasco não queria que você fosse, queria? Queria. Precisava. Tá. Eles queriam. Uhum. Tanto que a reunião foi o martelo, a batida do martelo, foi numa preleção, pô. A gente ia jogar contra o Mesquita, eu acho que era o Mesquita. Aí a gente sentado na reunião com o Paulo Tuori pra jogar, eles me tiraram da sala, continuaram a preleção, que eu não jogasse, com medo de acontecer alguma coisa. Falei, não, vou jogar, pelo menos meu último jogo. E ali eu falei, não, Alexandre, pode dar o aval lá que eu vou. E fui pro jogo. Aí, então, pô, até esse jogo aí, tu nem sabia que tu ia pro Cruzeiro? Não, a minha decisão. Não, a decisão foi assim, na minha casa, entendeu? Na minha casa. Eu sabia que ia, mas eles estavam ali, foi mais o final mesmo, de fazer o documento, assinar o contrato, entendeu? Outros times chegaram a te procurar? Corinthians, eu tinha falado com o Corinthians. Eu tinha tido uma conversa legal, assim, com meus empresários e tal. Eu tinha falado com o Corinthians. Eu tinha tido uma conversa legal, assim, com meus empresários e tal. E o Vasco também tinha meio que entendido a situação da proposta, mas o Cruzeiro fez uma proposta maior. Então a gente foi pro lado onde que ajudaria mais o Vasco. Entendi. Entendeu? Então até essa decisão foi uma decisão pra ajudar o Vasco. Pra ajudar o Vasco, na Aí, situação. Aí chegou eu fiz um gol lá de despedida, pô. Aí o coração foi lá em cima, né? Porque a torcida fica, mas